A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Graças a Deus, mais uma madrugada na presença do Senhor, em oração, em jejum, em leitura da palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o Salmo 94, O título diz assim, Deus, o justo juiz, Deus, o justo juiz. O versículo 1 diz assim: Ó Senhor, Tu és Deus que castiga, mostra a Tua ira. Tu és o juiz de todas as pessoas. Levantaste e dá aos orgulhosos o que eles merecem. Até quando os maus continuarão alegres? Até quando, Senhor Deus, até quando se mostrarão orgulhosos? Se gabarão dos seus crimes? Ó Senhor, eles esmagam o teu povo e exploram os que são teus. Eles matam as viúvas e os órfãos e assassinam os estrangeiros que vivem na nossa terra. E dizem: ó Senhor, não está vendo. E dizem: o Senhor não está vendo, Eles se gabam das maldades que praticam, Ainda diz: o Senhor não está vendo. O Deus de Israel não vai ficar sabendo disso. Procure entender, ó gente tola, quando é que vocês vão criar juízo. Foi o Senhor Deus quem fez os nossos ouvidos. Será que Ele não pode ouvir? Foi o Senhor quem fez os nossos olhos. Será que Ele não pode ver? O Senhor repreende as nações. Será que Ele não vai castigá-las? O Senhor ensina a todos os seres humanos. Será que Ele não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos das pessoas e sabe que eles não valem nada. O Senhor Deus, felizes são aqueles que Tu ensinas, aqueles a quem ensinas a Tua lei. Tu farás com que fiquem tranquilos nos dias de aflição, mas para os maus serão abertas sepulturas, pois o Senhor não abandonará o seu povo, Ele não deixará desamparados aqueles que são dele. Assim haverá justiça nos tribunais, e todos os que são honestos estarão a favor dela. Quem se levantou ao meu favor contra os maus? Quem ficou do meu lado contra os que fazem o mal? Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria ido para a terra do silêncio. O Senhor Deus, quando senti que poderiam morrer, o Teu amor me amparou. Quando estou aflito e preocupado, Tu me consolas e me alegras. Tu não queres nada com juízes desonestos, pois eles fazem a injustiça parecer justiça. Ajuntam-se para prejudicar as pessoas honestas e condenam à morte os inocentes. Mas o Senhor me defende, Ele é a minha rocha e o meu abrigo. Ele castigará esses juízes por causa das injustiças que eles têm cometido. O Senhor nosso Deus o destruirá por causa dos seus atos de maldade. Que palavra maravilhosa, Que palavra poderosa, o Salmo 94, A justiça de Deus, o justo juiz, que castigará, como diz aqui a palavra, os juízes maus e perversos, aqueles que vendem sentença, aqueles que
julga com injustiça o necessitado e o pobre, que faz injustiça sobre os oprimidos, né? Em vez de julgar com justiça a causa do povo, ele julga com injustiça e com maldade, achando que não existe um juiz maior do que ele. E esse juiz é Deus, o Senhor dos exércitos. Está aqui a palavra dizendo: quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras, né? Por quê? Porque Ele é um justo juiz, o nosso Deus. Por isso que quando nós passamos por injustiça, por perseguição, por calúnias, por defamações, por maltratos, por humilhações, só Deus é quem nos guarda e quem nos livra, meu Deus, meu amigo. Só Deus é quem pode nos proteger e nos abençoar dos perversos e dos maus. O versículo 20 diz: tu não queres nada com juízes desonestos, pois eles fazem a injustiça parecer justiça. E isso é o que nós temos vendo nos dias atuais, no Brasil, na nossa nação, né? Os juízes maus e perversos, o que é certo, eles fazem parecer incertos, né? Coisas incertas. E o que é errado, eles querem parecer fazer certo. Só que não sabem eles que acima deles existe o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, que contempla tudo e todos, e se levantará a favor dos aflitos e necessitados, que clamam a Ele dia e noite pela sua justiça. O versículo 21 diz assim, ajuntam-se para prejudicar as pessoas honestas e condenam à morte os inocentes, né? Eles se ajuntam com suas artimanhas, com seus planos satânicos e diabólicos, né? Para condenar os inocentes, para massacrar, humilhar, né? Jogar nas prisões injustamente. Mas Deus, Ele fará justiça na vida desses juízes maus e perversos. Está aqui a palavra de Deus falando. O versículo 22. Mas o Senhor me defende. Ele é a minha rocha e o meu abrigo. Ele castigará esses juízes por causa das injustiças que eles têm cometido. O Senhor nosso Deus o destruirá por causa dos seus atos de maldade. Deus destruirá cada um deles por causa dos seus atos de maldade, por causa das suas injustiças, por causa das suas maldades e perversidades. Usam o poder, né, transitório, ou seja, o poder que foi dado a eles, o cargo que foi dado a eles, para praticar maldades e injustiça contra o seu próximo, com perversidade. Então Deus os destruirá, Deus os envergonhará, porque Deus não aceita suborno, Deus não é injusto com ninguém, e ninguém está acima de Deus, ninguém, autoridade nenhuma está acima de Deus. Pelo contrário, Ele está no seu alto e sublime trono e se inclina para ver a terra, e nada é encoberto diante dos olhos do Senhor. Está aqui a sua palavra dizendo. O versículo 15 ele diz: assim haverá justiça nos tribunais, e todos que são desonestos estarão a favor dela. Deus fará voltar a justiça nos tribunais, para que haja temor, para que haja justiça, né? E o povo acreditem na justiça, nas autoridades honestas, né? Que Deus abençoe as autoridades honestas que estão praticando a justiça diante dos olhos de Deus.
mas as autoridades, os juízes maus e perversos, injustos, que Deus os envergonhe, que Deus os castigue, né? Para que eles aprendam a respeitar a Deus e a temer a Deus, que está acima de tudo e de todos. Que Deus, meu amigo, meu irmão, abençoe a nossa vida, a nossa família, que Ele seja o nosso escudo, que Ele atenda nesta madrugada ao nosso pedido de socorro, o nosso clamor ao Senhor, no nome de Jesus. Que o Senhor seja a nossa fortaleza, que o Senhor seja a nossa justiça, que o Senhor esteja conosco para nos guardar, nos livrar de todos os males, de todos os inimigos, que sejam envergonhados em nome do Senhor Jesus. Pai querido, amado e santo, como a Tua palavra nesta madrugada falou conosco, Senhor, que o Senhor é um justo juiz, que o Senhor julga com justiça a causa do Teu povo. Pai, eu apresento a Ti nessa madrugada o Brasil, a nação, os inocentes, ó Deus, encarcerados por juízes perversos, por juízes maus, por juízes, Senhor, que em vez de julgar com justiça a causa da nação, do povo brasileiro, está julgando com maldade, com imparcialidade, com perversidade, Senhor. Meu Deus, como disse a Tua palavra, envergonhe um por um deles, meu Deus. Meu Deus, que a Tua espada desça na vida deles, Pai, para ele ver que é um Deus justo e verdadeiro, acima de tudo e de todos. O único Deus, o único juiz, que não aceita suborno e não tem o culpado por inocente. Pai, faça justiça na nação brasileira, na vida daqueles que estão encarcerados injustamente, perseguidos, humilhados, caluniados, Pai. Atenda nosso clamor nesta madrugada ao poderoso Deus de Israel. Ó justo juiz, julga a nossa causa, Senhor. Nos dás vitória, Pai. Vitórias extraordinárias. Abra as portas, Senhor. Envia, meu Deus, o Teu socorro. Dá ordem a Teus anjos, Senhor. Com a espada desembainhada, os Teus anjos quebrem todo o laço do inimigo, toda inveja, todo olho gordo, toda palavra de maldição jogada ao vento, todo trabalho de bruxaria, de magia negra, de feitiçaria, toda oferenda, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesta madrugada, todo laço das trevas venha ser quebrado, toda lança, toda ferramenta, meu Deus, preparada contra nós, contra os nossos familiares, contra os nossos amigos e parentes, amigos e seus parentes, Senhor, que o Senhor quebre e desfaça nesta madrugada toda a força das trevas, seja repreendida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Visita o doente, Pai, o aflito, o desesperado, aquele que tem pedido oração. Senhor, abençoe aquela tua filha, Senhor, confirma a vitória dela, a cura dela, a salvação da família, abençoando, Pai, aquela criança, a cura daquela criança, abençoando os seus pais, a família, Pai. Oro pelos aflitos, depressivos, aquele que tem desejo, Senhor, de suicídio, Deus, desejo de homicídio, Senhor, liberte, Pai, em nome de Jesus. Guarde, livre de todo mal, desejo dos vícios do álcool, das drogas, do crime organizado, liberta das garras do diabo, Pai, dos seus demônios, e seja repreendida em nome de Jesus, toda miséria, toda derrota, todo fracasso, em nome do Senhor Jesus. Nessa madrugada, meu Deus, o Senhor repreenda em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todo mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E nós, Senhor, Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por tudo, pelas lutas, pelas vitórias. Te agradecemos pelos livramentos, Senhor. Te agradecemos pelo trabalho das nossas mãos. Faz-nos prosperar, Senhor, novamente. Pai, abençoe ali a nossa empresa onde trabalhamos. Abençoe os diretores, seus familiares, dando sabedoria, prosperando a empresa, a receita, Senhor, abençoando cada funcionário, Senhor, abençoe cada um deles, livre de todo mal, proteja, Pai, livre sua família, abençoe os clientes, Pai, envia multidões de clientes, Pai do bem, clientes abençoados, Deus, famílias abençoadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, dê uma noite em paz, um sono reparador, teu povo, teus filhos, abençoe, Pai, um final de semana, um domingo abençoado, meu Deus, um sábado abençoado, de muita paz, muita prosperidade, muita saúde, salvação, libertação, livramento de todo mal, que os anjos do Senhor, Pai, estejam ao nosso redor, nos guardando, nos livrando de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja o nosso juiz, ó poderoso Deus de Israel, seja o nosso juiz, Pai, defenda-nos, Senhor, proteja-nos, Senhor, julga a nossa causa, Senhor, a causa do teu povo, e nos dê vitórias extraordinárias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu determino a sua bênção, meu amigo, meu irmão. Eu determino vitória na sua vida, na sua família, na nossa vida, na vida dos nossos familiares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? @PR João Maria. Nós estaremos compartilhando, né, as orações, a leitura da palavra, o jejum, a oração em prol da sua vida, em prol da sua família, para que Deus venha te abençoar mais e mais, amém? Dê um gostei lá no vídeo, né? Compartilhe, em nome de Jesus, a palavra de Deus. Pode ficar certo que Deus te abençoará ricamente, amém? Fica com Deus, tenha uma boa madrugada, um sono reparador. Se Deus nos permitir, a partir de meia-noite, estaremos aqui neste propósito de jejum, de oração, clamando pela justiça de Deus. Você viu que a palavra de Deus, ela é muito clara sobre os maus e sobre os bons. E Deus, Ele está com os bons, amém? E os maus, o Senhor o repreenderá, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.